Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 30 de setembro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de parte. Vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos. Com o processo de Tropical Transporte Ipiranga Limitada, relator Dr. Carlos Henrique, vista Dr. Eduardo Soares de Mello e vistas minhas. Só um momentinho só. Bem, esse é o caso que o Dr. Carlos é o relator, né? O Dr. Eduardo solicitou vistas, correto? E o Dr. Carlos acompanhou o Dr. Eduardo? Exatamente, presidente. Tá bom. Então, eu vou pedir aí para o Dr. Eduardo, que é o voto prevalente, então, fazer uma breve síntese dos autos. Tá, perfeito. Eu vou ler uma parte, porque eu não lembro dos detalhes, embora não faça muito tempo que a gente julgou, mas procurando também pular uma parte que já foi lida. Então, aqui a acusação fiscal é apropriação indevida de crédito do CMS, como crédito outorgado, em valor que, de acordo com o trabalho fiscal, a legislação não permitiria, né? Então, não teria direito esse crédito outorgado em 20% do valor do imposto, na prestação de serviço de transporte, uma vez que grande parte dessas prestações teriam sido levadas a efeito, na verdade, por empresas subcontratadas. Então, aqui a gente tem a questão da subcontratação do transporte. Esse benefício está no artigo 11, parágrafo 1º, anexo 3 do regulamento, e aí eu transcrevo. O fisco se pauta também no item 6 da DNCAT 1 de 2017 e procura aplicar o artigo 8º, inciso 20 da Lei Paulista do CMS e o artigo 314 do RICMES, porque entende que se tratam de duas prestações de serviço de transporte no contexto da subcontratação. E essas normas tratam da responsabilidade tributária por substituição ao prestador de serviço de transporte que promover a subcontratação. Então, também transcrevo esses dispositivos legais. O entendimento é de que a transportadora contratante, né, a subcontratante que é recorrente, seria obrigada a ter um recolhimento do ICMS pelo serviço que seria executado direta ou indiretamente por ela. E aí deveria recolher em relação a toda a operação, mesmo a parte que ela não executa. A decisão recorrida entendeu que havia, então, aí duas prestações simultâneas, cada uma embasada em um contrato distinto, e que esse seria também a postura, o posicionamento, a regra contida na DNCAT 1 de 2017. A decisão normativa entendeu que haveria um fato gerador para cada prestação de serviço, em contraste com a realização de um único serviço a cargo da transportadora subcontratada. Aí eu detalho mais aqui o posicionamento do trabalho fiscal. Estou aqui indo mais para frente. E aí, na parte do meu voto, eu falo, né, que a compreensão, a gente tem que compreender primeiro o que é a figura da subcontratação, para não confundir o que são etapas ou fases de um único serviço de transporte. Aí eu trago aqui na norma, né, no convênio específico, que é a subcontratação. Aí eu digo que na subcontratação, o transportador contratado pelo tomador de serviço contrata por sua livre vontade, terceiro para execução de todo o serviço.
É mandatório o exame da subcontratação diante do 110 do CTN e da Lei 9.611/98. Para daí concluir, isso é que eu trato mais adiante nesse meu voto, com fundamento na responsabilidade solidária, que não há um novo fato gerador do ICMS transporte. Isso porque tanto a subcontratante e a subcontratada respondem solidariamente pelo não cumprimento de obrigação avançada. E é por isso que tem um único só contrato, uma única obrigação. Por se tratar de um único contrato de prestação de serviço, não há que se falar em contratos autônomos e, por conseguinte, em fatos geradores distintos. Aí eu coloco também que a tese, né, contrato único e fato gerador igualmente único, diante da responsabilidade tributária dos transportadores, não encerra a mera retórica por encontrar fundamento nos artigos 264 e 756 do Código Civil e no artigo 2º caput da Lei Federal 9.611/98. Transcrevo esses dispositivos. E aí que menciona essa responsabilidade solidária de todos os transportadores, desde a origem até o destino da carga, mesmo que também envolva aí mais de um modal de transporte. Aí eu trago a doutrina para reforçar que há apenas um contrato celebrado entre o remetente da mercadoria, único credor e uma única obrigação, conforme o Código Civil. Decorre a certeza de que as cláusulas que regem o contrato de prestação de serviço de transporte celebrado entre o transportador originário, recorrente, e o remetente das mercadorias serão plenamente aplicadas aos demais transportadores subcontratados. Aí eu repito, porque só tem um único contrato. E aí, como consequência, apenas um fato gerador de CMS. Aí eu coloco também que deve prevalecer as normas do direito privado sobre as regras tributárias, no caso o Código Civil e a lei federal que eu mencionei, em atendimento ao 110 do CTN. Aí eu transcrevo o 110 do CTN. Em síntese, não merecem guarida normas tributárias que, ao considerarem a ocorrência do fato gerador de ICMS a cada novo transportador e ou modal utilizado em trecho de percurso de transporte de carga, deixam de se observar as regras do Código Civil e a mencionada Lei Federal de 98, em nítida afronta ao 110 do CTN. Normas baseadas no convênio de ICMS celebrado no âmbito do CONFAS e que criou a subcontratação não podem considerar fatos geradores de ICMS ignorando normas de direito privado. Isso porque é juridicamente relevante a subcontratação, não desfigurando o contrato único. Todos os transportadores participam como devedores comuns junto ao remetente dos bens. Aí eu trago novamente a doutrina. Não há como prevalecer a autuação fiscal em comento, uma vez que o auto se limitou a considerar específica a legislação ordinária, normas fiscais e orientações fazendárias para a imputação de infração e penalidade recorrente. O ordenamento jurídico ao qual deve observância o trabalho fiscal não se circunscreve ao regulamento, a decisões normativas CART, respostas a consultas, de modo que se exige uma interpretação mais ampla, sistêmica, conforme o 110 do CTN, que tem um grau hierárquico superior ao regulamento de ICMS, a nossa lei paulista. A autuação fiscal deixa de apreciar regras significativas do ordenamento jurídico pátrio para, em afronta às mesmas, afirmar a existência de distintas prestações de serviço de transporte na subcontratação e a entender que são distintos fatos geradores. Aí eu reitero que há uma única prestação de serviço de transporte, um único fato gerador. Acrescento o não enquadramento do artigo 314 do RICMES ao caso em comento por se tratar de subcontratação e não ST, sendo certo, como já salientado, a existência de uma única prestação de serviço de transporte. Aí eu transcrevo nesse sentido uma decisão do TJ de São Paulo, que exatamente diz respeito à questão atinente ao crédito outorgado. E mais para o final do meu voto eu digo, se extrai do processo a existência de destaque de ICMS tão somente
na CTS da subcontratante, que legitima esta, que possui débito do imposto a pagar, arca com a carga tributária do imposto estadual, direito ao crédito da mesma prestação de serviço. Ademais, o próprio 205.2, inciso 2º do regulamento, dispensa a emissão de CTE pela subcontratada. Transcreva esse dispositivo legal. Não por acaso, a transportadora e subcontratante é obrigada à emissão de CTE e recolhimento de ICMS, tendo como base de cálculo do imposto o preço que cobrou o tomador de serviço para a prestação de serviço. Com essas considerações, reconheço a subcontratante prestadora do serviço de transporte e destarte, com direito ao crédito outorgado concedido pelo 11, parágrafo 1º, anexo 3 do regulamento. E aí, eu conheci, dei provimento ao recurso ordinário nesses termos, cancelando o auto, presidente. Agradeço, Eduardo. Vou passar meu voto. Então, pedir Presidente, visto. Oi, sim. não cortando, presidente, só uma dúvida. O meu voto de preferência não está registrado aqui, né, presidente? Não está registrado. Acho que você, doutor Carlos, terá que registrar de novo, porque Ah, como eu solicitei vistas, né? desculpa, Então, presidente. ainda tem que Desculpa. confirmar de novo, novamente, né? Então tá ótimo. Desculpa, Tá viu, bom? presidente? Obrigado, presidente. Tá bom. Pedir vistos autos para apreciar melhor a matéria de recurso ordinário, adotando bem elaborado relatório do legislador. A ocorrência de um único fato gerador do ICMS ou não, de equalização tributária do imposto e não de contratos, assim como a subcontratação do serviço de transporte é colhida para federalização, não definida do Código Civil ou da Lei Federal 9.601 de 98. No entanto, tais normas não possuem competência para definir o fato gerador de ICMS, competência atribuída aos Estados Federal a partir do 155, inciso 2 da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, inciso 1, parágrafo 2º, artigo 155, estabeleceu a não cumulatividade do ICMS, de modo que a mera existência de um único contrato entre o autuado e o destinatário final do serviço de transporte não é suficiente para definir a existência de um único fatiador, mas sim, propriamente caso, que ao subcontratar o serviço de transporte, houve agregação de valor, isto é, o valor cobrado pela autuada é superior ao valor recebido pelas subcontratadas. Assim, a ocorrência de dois fatiadores, pois houve agregação de valor entre o valor recebido pela subcontratada e o valor recebido pela autuada. Nesse sentido, expôs a resposta à consulta tributária 30.625/2024. Vou ler os principais trechos. Sumariamente, nos termos gerais de direito civil, subcontratação é uma modalidade contratual em que um dos contratantes originários transfere a terceiro, sem se desvincular, o objeto correspondente à sua posição contratual. Como consequência, há a coexistência de dois negócios jurídicos distintos, o básico e o derivado. Com efeito, a coincidência de conteúdo objeto entre o negócio jurídico básico e o derivado pode ser total, subcontratação total, ou parcial, subcontratação parcial. Diz ainda, o ICMS adota a característica do imposto multifásico, isto é, aquele entendido como potencialmente incidente sobre o valor agregado de todas as etapas de um dado ciclo econômico. Dito isso, saliente-se que na subcontratação em sentido lato do serviço de transporte, ainda que ambas as prestações do subcontratante e do subcontratado possam ser entendidas como prestadas simultaneamente, visto que a execução material do transporte, que é uma só, satisfaz simultaneamente duas prestações de serviço, o fato é que, sob a lógica da agregação do valor do ciclo econômico do serviço de transporte, há claramente prestações antecedentes e prestações subsequentes. Diz ainda, nesse prisma de lógica de agregação-valor, exemplificando, se o tomador A contrata a transportadora B para prestar serviço de transporte, essa, por sua vez, subcontrata a C para prestar o mesmo serviço de transporte, há duas etapas de agregação de valor, no mesmo ciclo econômico, a serem potencialmente tributadas. A prestação antecedente que C presta um serviço de transporte para B, de menor valor agregado, e a prestação subsequente que B presta um serviço de transporte para A, de maior valor agregado. Portanto, sob essa ótica, percebe-se com mais clareza que a responsabilidade atribuída pela legislação paulista ao subcontratante pelo pagamento do imposto na prestação subcontratada configura uma forma de diferimento. Nesse viés, quando a prestação de serviço é realizada nesse estado por mais de uma empresa, subcontratação, o artigo 314 do regulamento, determina que a responsabilidade pelo pagamento é daquele que promove a cobrança integral do preço, prestação de maior valor adicionado. Logicamente, o prestador de serviço de transporte originalmente contratado, subcontratante, que depois subcontrata a terceiros. Diz ainda, portanto, levando-se em conta essa
cadeia de agregação de valor mostra nítido que a responsabilidade atribuída pela legislação paulista subcontratante é uma substituição tributária da modalidade de diferimento, em que a subcontratante cabe o requerimento do imposto da prestação subcontratada, prestação antecedente, englobadamente com o imposto devido decorrente da sua prestação subsequente. Observe que, nesse caso, o que se pretende é a possibilidade do subcontratante apropriar crédito otorgado em prestação que, de qualquer forma, não lhe daria direito ao crédito do ICMS, por não haver débito de imposto à prestação anterior, realizada pela subcontratada, e tudo isso à possibilidade pública. Assim, ao assim dispor, refere a norma quer significar que o crédito otorgado é apropriado em substituição aos demais créditos, e deste modo, somente poderá ser apropriado em situações em que os demais créditos também o seriam, porque, como visto, não é o caso da prestação de serviço de transporte por subcontratação. Diz ainda, caso assim não fosse, haveria aproveitamento de crédito acumulado de duas modalidades de crédito nessa cadeia, o físico e o otorgado, apurado pela subcontratada, de acordo com a sua opção, e o otorgado apurado pela subcontratante, quando há vedação explícita para tal. Independentemente de ser ou não optante pelo otorgado, previsto no artigo 11, anexo 3 do regulamento, conclui-se que a transportadora subcontratante não faz jus a nenhum valor a título de crédito tributário referente às prestações que efetua por meio da contratação de outra transportadora, subcontratação. Volto a dizer, observe que a tomadora de serviço prestado pela subcontratada é a autuada, que a subcontratou, e não a vendedora, que é a tomadora de serviço prestado pela autuada, de acordo com o contrato entre a autuada e ela. Assim, não havendo corretamente o destaque do imposto nas CTS das subcontratadas, não há crédito ser tomado pela autuada, ou seja, não há crédito ser substituído pelo outorgado. O aproveitamento de créditos pelas subcontratadas é direito delas, eventual não exercício desse direito não transfere a autuada, uma vez que o fato gerador foi praticado por elas para a autuada, que, como exposto, não se confunde com o fato gerador praticado pela autuada para a vendedora das mercadorias. Nesse sentido, diversamente do alegado, essa primeira instância enfrentou a matéria. Aí transcrevo aqui a autorização da decisão recorrida. Então, pelo exposto, conheço e nego o domínio originário. É assim que eu voto. Só um momento, vou fazer o registro. Muito bem, meu voto está registrado. Está aguardando o registro do voto relator, doutor Carlos. Muito bem. Peraí, presidente. Vou ter que voltar. Tá. O voto do Dr. Carlos está Tá. original. Não tá original. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Desculpa, presidente. Deixa eu ver se eu consigo habilitar. Doutor Carlos, o doutor Carlos não tem algum botão para pedir para habilitar a edição? Peraí, deixa eu ver aqui, Voto? presidente. Não tem, presidente. Não Só tem? aqui, ó, solicitar voto de preferência. Vamos lá. Vamos Pode ver. ser. Gravar. Ué, mas tá aqui cancelado. Está concedida a Redigir. preferência, doutor Carlos. Vê se Vamos, consegue. vamos lá, redigir a preferência. Vamos ver agora, vamos ver aqui. Vou ter que redigir novamente, presidente, só um minutinho. Vou acompanhar o doutor Inácio por conta da lógica da não cumulatividade e apropriamento dos créditos. Realmente, não pensar de modo diverso criaria uma cadeia infinita de apropriamento de créditos e sem nenhum fato gerador ocorrendo. Então, é por isso que eu vou acompanhar o doutor Inácio, que ele transcreve bem essa ideia. Muito bem, só aguardo o doutor Carlos finalizar a preferência.
Muito bem. O voto do Dr. Carlos Henrique está registrado. Bem, eu vou encerrar os debates. Verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação. Então, uma votação dividida, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de Tropical e Transporte de Piranga Limitada foi conhecido e não provido. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor. Então, passar processo de VIT SA, recurso ordinário, relator Dr. Carlos Henrique, vista do Dr. Eduardo Soares de Mello e vistas minhas. Muito bem. Dr. Carlos, sucintamente, pode relembrar os autos? Sim, presidente. Presidente, meu voto é composto de 3 infrações. As 3 infrações, deixou de proceder o estouro de ICMS valor de tanto no período de janeiro, agosto e novembro de 2020 e fevereiro e dezembro de 2021. A segunda infração deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas no FD de fevereiro a dezembro de 2020, janeiro, março, maio, julho e setembro de 2021. E a terceira infração deixou de escriturar notas fiscais também no FDE no período de agosto, setembro, novembro, dezembro de 2020, janeiro, março, maio e setembro de 2021. A empresa apresentou defesa, a recorrente apresenta novamente a defesa de folhas tais, requerendo também as folhas, requerendo também as folhas 1.326 a juntar notas fiscais eletrônicas para instruir a sua defesa. O órgão atuante apresentou manifestação pugnando pela manutenção integral do auto-infração. A decisão de primeira instância julgou totalmente procedente o auto-infração. A empresa apresentou recurso ordinário. A representação fiscal apresentou as contrarrazões pugnando pelo não provimento e vieram concluídos. Vou direto ao voto, rapidamente. Apreciei recurso ordinário que versa sobre o item 1 do auto-infração, que trata de operações de transferência de produção entre filiais, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a DC 49 e a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Candir que traziam em previsão de incidência do imposto estadual tais operações. O Superior Tribunal de Justiça há muito tempo fixou o entendimento pela não incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadoria nos termos da súmula 166, da qual eu transcrevo. Embora houvesse entendimento expresso pela súmula 66 do STJ, foi editada a Lei Complementar 87/96, dispondo acerca da incidência do imposto nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, os quais são considerados autônomos para efeito de cobrança de imposto, conforme disposto do artigo 12, inciso 1 e 11, parágrafo 3º, inciso 2, em verbo da qual eu transcrevo. Como a Lei Complementar 87/96 dispõe ainda em seu artigo 11, parágrafo 3º, que o estabelecimento deve ser tratado de forma autônoma, para fins de tributação de ICMS, a matriz e suas filiais mantêm suas independências na apuração e recolhimento de ICMS. E o Estado de São Paulo, a exemplo dos demais entes federados, vem cobrando ICMS, inclusive nas operações de transferência de matrizes e filiais. A própria Procuradoria-Geral do Estado expediu orientação normativa CF 2/2016, autorizando a não interposição de recursos em face das decisões, reconhecendo a não incidência do ICMS a teor da súmula 166 do STJ, da qual eu transcrevo também. A sexta Câmara de Secretários do Tribunal de Impostos e Taxas, auto-infração final 4979, por votos de desempate com fundamento inclusive na súmula 166 do STJ, profere a decisão pela não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre empresas do mesmo grupo. No entretanto, em junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação de declaratória de inconstitucionalidade, a DC 4921, declarou a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Complementar 87/96, constante no artigo 12, inciso 1, que estabelece que
que ocorre o fato gerador de ICMS em toda a saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, inclusive na saída com transferência para outro estabelecimento do mesmo titular. Deste modo, é inegável pacífico de jurisprudência do STF acerca de não incidência de ICMS sobre operações de transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa. Vale destacar que os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram que o julgamento dos embargos de declaração posta a DC 49, em sessão 19 de 4 de 2023, que discutia a necessidade de estorno de transferência dos créditos e a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade da incidência do imposto nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. No plenário virtual, formou-se maioria para acompanhar o voto do relator ministro Edson Fachin, que conclui pela inviabilidade do estorno dos créditos ante a observância do princípio da não cumulatividade, bem como para que a DC 49 tenha eficácia para o futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes da conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Deste modo, conclui-se que a cobrança de ICMS de transferência de mercadorias entre estabelecimento da mesma pessoa jurídica em operações ocorridas em datas anteriores a 2024 permanece válida, especialmente nos casos dos autos, tendo em vista que as transferências de mercadorias entre estabelecimentos da recorrente ocorreram no período de 2020 e 2021. Esse é inclusive o entendimento exarado da resposta à consulta 29.150/2024, a saber, da qual eu transcrevo. Aí ele fala a questão dos juros e tal, e aí eu com esse recurso ordinário, nego o provimento, mantendo a íntegra decisão providenciar de julgamento de defesa. Presidente, assim como eu voto. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Doutor Eduardo? Pedi vista do processo para melhor manifestar sobre as questões em enfoque. Então, eu transcrevo aqui as acusações fiscais, esclareço que houve confissão da recorrente em relação aos itens 2 e 3, né, e foi comprovado o pagamento. Então, o objeto é o item 1, que é a falta de estorno do ICMS, e aí tem específicos períodos, né, em 2020 e 2021, referente às entradas com creditamento do imposto estadual relacionadas a ulteriores saídas internas isentas, conforme o 41, incisos 1, 5 e 13 do anexo 1 do regulamento. No sentido do trabalho fiscal, não existiria a previsão normativa à manutenção dos referidos créditos ICMS na época da realização das operações mercantis. Palmilho do entendimento externado pelo ilustre juiz-relator quanto à modulação dos efeitos do julgado proferido pelo STF na ADC 49, quando fora consignada a não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, tão somente a partir de 1º de janeiro de 24, eficácia pró-futuro, nos dizeres do julgado do STF, sendo certo que as transferências levadas a cabo pela recorrente se perfizeram nos exercícios 2020 e 2021, circunstância que justifica assim a tributação. Igualmente corrobora a postura de que, aludido decisão do STF, igualmente se aplica às operações mercantis internas, além das interestaduais, ou seja, realizadas dentro de um único estado ou Distrito Federal. Divirjo data vênia da imediata compreensão do ilustre juiz-relator de que, abre aspas, no tocante à alegação de que as mercadorias transferidas são produtos agropecuários, o que asseguraria a manutenção de crédito do ICMS e impediria a exigibilidade de estorno do crédito respectivo, como disciplina o artigo 20, parágrafo 6º 1 da Lei 87/96, há que se ressaltar que tal dispositivo, como destacado pela representação fiscal, não afasta a exigência do estorno nos termos impostos pela legislação estadual, pois trata de hipóteses em que a posterior operação tributada após uma isenta, fecha aspas. Por cautela e, mais do que isso, em prestígio à busca da verdade material, vejo mais adequada a conversão do julgamento em diligência para melhor esclarecimento acerca da situação fática primordial para o deslinde da controvérsia. Não se questiona a revogação pelo Decreto 64.213 de 2009 do artigo parágrafo 3º do artigo 41, anexo 1 do regulamento, já à época da realização das transferências alcançadas pelo autolavrado, efeitos da referida revogação a partir de 1º de maio de 2019, sendo que o deslocamento físico das mercadorias entre estabelecimentos da recorrente ocorreu após janeiro de 2020. Levanta, todavia, a celeuma o fato de que a aplicação da isenção do 41, anexo 1 do regulamento, após a revogação do seu parágrafo 3º,
não obriga desde já o contribuinte a proceder ao estorno proporcional do crédito do imposto incidente sobre as entradas, sem que antes seja analisada eventual subsunção do fato à norma contida no artigo 20, parágrafo 6º, inciso 1º da Lei Complementar 87, norma de alcance nacional, de rigorosa obediência pelas legislações estaduais e distrital. Somente após referido exame, poder-se-á, conforme o que se constate, concluir pela inobservância as regras incertas no artigo 60, inciso 2º, e 67, inciso 2º, ambos do RICMS. A norma, Lei Complementar 87, de âmbito nacional, produção de efeitos jurídicos em todo o território do país, preconiza que, aí eu vou para o parágrafo 6º, abre aspas, operações tributadas posteriores às saídas de que trata o parágrafo 3º dão ao estabelecimento que as praticar direito a acreditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas, sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a 1. Produtos agropecuários, fecha aspas. Diante da regra do artigo 20, parágrafo 6º da Lei Complementar 87, reputo fundamental a prestação de informações detalhadas a cargo da recorrente acerca da destinação dada aos produtos agropecuários após a transferência dos mesmos entre seus estabelecimentos. Isso porque depende da norma acima transcrita a possibilidade de manutenção de crédito do CMS destacado nas operações anteriores àquelas isentas, estas últimas abarcadas pelo presente auto, na hipótese de posteriores operações tributadas, operações essas de start, alcançadas pelo ICMS e ulteriores às referidas operações isentas. Em que pesem as operações isentas com produtos agropecuários discutidas no presente auto, o estorno do crédito do ICMS não poderá ser exigido no caso de ulteriores operações tributadas, nos moldes do artigo 20, parágrafo 6º, da Lei Complementar 87. Nesse cenário jurídico, proponho a conversão do julgamento em diligência para que possa ser esclarecida, mediante prestação de informações e eventual juntada de documentos pertinentes, situação fática específica, qual seja o tratamento tributário conferido aos produtos agropecuários na saída de estabelecimento da recorrente com destino a terceiro. Produtos agropecuários esses, registre-se, que foram transferidos entre estabelecimentos da recorrente e cujo deslocamento físico ensejou o lançamento de ofício. Destarte, vejo como necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que, em 30 dias contados da publicação dessa decisão, a recorrente elabore quadro demonstrativo, claro e detalhado, relacionando cada uma das notas abarcadas pelo auto, indicando seu valor, data de emissão, localização no processo, descrição do produto agropecuário, com documentos que demonstrem pormenorizadamente a saída tributada dos mesmos produtos para terceiros, demonstrando assim a efetivação da situação fática por ela recorrente defendida. Em seguida, há que ser dado o mesmo prazo para que o autor do feito, e em seguida a representação fiscal, se manifestem sobre os esclarecimentos e documentos eventualmente anexados ao processo pela recorrente. A conversão do julgamento em diligência, nos termos propostos e pelas razões alinhavadas, não implicará em qualquer prejuízo às partes litigantes. Ao contrário, contribuirá para a verdade material e provimento jurisdicional adequado. Em face do exposto e data vênia, em divergência ao bem elaborado voto do ilustre relator, proponho a conversão do julgamento em diligência nos termos propostos. É assim como voto, presidente. Agradeço, Eduardo. Eu vou pedir um pequeno tempo aqui, né, para comentar sobre essa diligência, que eu vou acabar discordando. Eu vou acrescentar meu voto. Só um momento.
Muito bem, agradeço, doutor Eduardo. Eu vou passar meu voto. Diversamente alegado, desculpa, só um momentinho só. Diversamente do alegado, o julgamento não reconheceu que, abre aspas, o estorno do crédito CMS decode operações de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa dentro do próprio Estado de São Paulo, como se verifica em verbs. E o seguinte, o contribuinte agiu corretamente ao emiti-las, haja vista que considerou as operações de transferência de produção, transferência de mercadorias que realizou entre seu estabelecimento no período de 2020 a 2021, como sendo tributadas, tendo efetuado corretamente o destaque do imposto. As transferências internas de insumos agropecuários descritos no incisos 1, 5 e 13 do artigo 41 do anexo 1 do regulamento, e ele as classificou como isentas. Portanto, vai ressaltar que no sistema demonstrativo anexo 2, relativamente às operações com insumos agropecuários, com tratamento tributário é de isenção, o autuado não efetuou estorno de créditos, como dispõe os artigos 20, inciso 2 e artigo 67, inciso 2 do regulamento, pois a manutenção dos créditos deixou de ser possível a partir de maio de 2019, com a revogação do parágrafo 3º do artigo 41, anexo 1 do regulamento, pelo decreto 64 de 203 de 2019. Assim, o estorno de crédito não decorre das operações de transfer de mercadorias, mas sim em razão das operações internas, como insumos agropecuários, serem isentas, sem previsão da manutenção de créditos, uma vez que o parágrafo 3º do artigo 41, anexo 1, foi revogado, com efeitos a partir de 1 de 5 de 2019, o que alcança as operações sob objeto da inflação, pois se refere ao período posterior a janeiro de 2020. Com bem apreciado pelo legislator, o STF, ao modular os efeitos da DC 49, estabeleceu que apenas a partir de 1 de 1 de 2024 é que as transferências de estabelecimento do mês titular são não tributadas. Assim, para o período anterior a 1 de 1 de 2024, não cabe a resposta à consulta 29.150 de 2024 por tratar a situação tributária diversa à dos superintendentes autos. Acompanha o legislator que bem apreciou as alegações da inexistência de do ICMS das transferências de mercadorias em estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, anteriores a 1 de 1 de 2024, sendo aplicável também nas operações internas. A jurisprudência citada para a manutenção do crédito quando a série mercadoria isenta são anteriores a 1 de 5 de 2019, quando havia espécie de previsão legal para a manutenção de crédito. Assim, não tratam da mesma situação dos autos, em que, como acima exposto, tal previsão foi revogada. Deste modo, não havendo disposição em contrário, em fase de revogação para o terceiro artigo 41, anexo 1 do regulamento, com a inteligência fiscal, conforme artigo 60 e 67 do regulamento, que consta a vigência da função fiscal e transcrita no meu voto. Com essas considerações, acompanho integralmente o relator. Então, pelo exposto, com isso, nego o complemento do curso ordinário. Em tempo de vídeo do Dr. Eduardo Soares de Mello quanto à diligência proposta. O parágrafo 6º, artigo 20, lei complementar 87, permitiu crédito ao estabelecimento que praticar posteriores saídas tributadas, ou seja, não a recorrente que praticou saídas isentas. Assim, tendo necessária a diligência proposta, uma vez que, de todo modo, a autuada não tem direito ao crédito imposto. Só um momento, fazer pequena correção aqui de erro de digitação. Muito bem, meu voto está registrado. Doutor Carlos, falta a confirmação do voto do relator? Eu confirmei, presidente. Obrigado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quadro de presença. E vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de VIT S.A. foi conhecido e não provido. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto vencedor.
Passa processo de Distribui Logística Limitada. Em recurso ordinário, relator outro caso, Henrique, não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. Presidente, o auto é composto de uma infração, acreditou-se devidamente no ICMS no valor de tanto no período de janeiro de 2020 a março de 21 e junho de 21, pela escrituração de crédito, imposto de registro físicas e documentos de entrada de mercadorias e aquisição no FD. Foram realizadas verificações fiscais no emitente dos documentos fiscais, campeão 28 postos de serviços limitados, final do CNPJ, final 1000, ao contrário 19, e foi operado que as operações não ocorreram. É isso aí. Foi inconformada, a empresa autuada apresentou sua defesa de folhas 430-497, o órgão atuante em manifestação prevista rebateu as alegações e posicionou pela manutenção integral do auto-infração. A decisão de primeira instância julgou procedente o auto-infração. Em razão da recorrente, apresentou pedido de retificação julgado, bem como interpôs recurso voluntário, que é ordinário, de folhas tais, recurso voluntário e recurso ordinário, reprisando os argumentos da defesa. O pedido de retificação julgado foi indeferido por não ter a recorrente demonstrado precisamente o erro de fato da decisão, a qual, tendo deferido também o recurso voluntário por falta de previsão legal pertinente para a interpretação desse recurso. A representação fiscal se manifestou pelo não provimento do recurso ordinário pela manutenção da decisão recorrida. Esse é o relatório. Em primeiro lugar, afasta os preliminares de solicitamento de defesa pela falta de procedimento administrativo irregular, falta de juntados expedientes que comprovam a suposta emissão de documentos fiscais sem a correspondente saída e exibição de documentos fora do escopo de apuração do emitente e a falta de parecer da Comissão de Controle de Qualidade. Isso porque a acusação está amparada em relatório que descreve minuciosamente as ações praticadas pela recorrente e o auto-infração contém todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN e o artigo 54.48609 regula o artigo 34 da 13 e o artigo 34 da 13457 inverso, da qual eu transcrevo. Não há que se falar, portanto, exercimento de defesa, falta de juntar documentos, pois a portaria CAT 115/2004, revogada, estabeleceu procedimentos internos visando a garantir a qualidade do trabalho fiscal, desenvolvendo e instituindo comissões de controle de qualidade dos auto-infrações a serem lavrados, cujas determinações se devem no âmbito dos expedientes administrativos, porém não há nenhum dispositivo obrigando a inclusão do parecer das comissões dos auto-infrações lavradas. No tocante à alegação de que a multa foi aplicada sem a comprovação, afirmando decorrer de suposição pelo fisco da existência de dolo, fraude ou simulação, há que salientar que, ao contrário, na capitalização da multa decorre de situação fática, verificada e comprovada pela documentação dos autos, e a multa prevista no artigo 85A da 6, pela Lei 6.374, um percentual de 1% sobre as operações dos últimos 12 meses, somente aplicada quando não houver exigência de imposto, não sendo o caso do presente auto de infração, como se depreende a redação do referido dispositivo legal, da qual eu transcrevo. Também não procede a alegação de erro de definição do termo inicial para apuração de juro, eis que as datas utilizadas pela fiscalização como termo inicial no cálculo dos juros de mora estão previstas pelo artigo 96 da 6.374. Ante no tocante aos juros, estes foram calculados com observância da súmula 10, alterada pela 3 deste ingresso do Tribunal de Impostos e Taxas. Por fim, a alegação da recorrente que a multa seria confiscatória também não procede, eis que a multa está prevista no artigo 85 da 6.374, sendo vedado no processo administrativo tributário, afastar a aplicação de lei, exceto quando a inconstitucionalidade da norma tenha sido declarada por mediadinho, ou por decisão definitiva do STF, em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato administrativo conforme previsto no artigo 28 da 13457, não se aplicando a hipótese. Neste contexto, mesmo que a infração houvesse sido praticada sem dolo, fraude ou simulação, e ainda que não decorresse da falta de pagamento do imposto, entendo que não cabe a aplicação do artigo 527A, tendo visto que não há nos autos fatos relevantes que justifiquem redução ou relevação. Isso porque a relevação da multa é aplicada uma faculdade e não uma obrigação dos órgãos julgadores administrativos, e também não ficou comprovado que a recorrente atende todos os requisitos legais para usufruir de seus benefícios. A dispor de decidir reconhecer o recurso ordinário, negar provimento, mantendo a íntegra da decisão proferida, que julgou totalmente procedente o auto-infração. Esse é o meu voto, presidente.
Agradeço ao doutor Carlos Henrique, pedir apenas para abrir o registro do voto. Registrado, presidente. Obrigado. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso geral de Distribui Logística Limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 30 de setembro de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir para o Luiz Felipe encerrar a gravação.